Nós combinamos, eu trouxe com as meninas no grupo nosso de estudo, eu já falei que saíram aí alguns desenhos animados, né? Esse negocinho atrapalha, gente? Alguns desenhos animados, e hoje a gente vai começar com um deles. Então, que Jesus nos auxilie, né, nessa caminhada, que é a reflexão da nossa construção moral, do nosso progresso. E o desenho que eu trouxe hoje, ele traz um tema. Os desenhos animados espíritas, eles nos fazem refletir em muitos pontos, mas esse que eu escolhi especificamente, ele nos faz pensar nessa paz, nessa ciência, né? O que que seria uma ciência da paz, né? Um mecanismo para a gente buscar o caminho, buscar estratégias para desenvolver a nossa paz. Primeiro, a nossa paz individual, depois, a nossa paz social, para depois a gente buscar a paz global, né? Até conversando essa semana, a gente estava falando de reforma íntima, que um irmão discordava, acreditando que a reforma precisa ser principalmente a reforma da humanidade. Mas em algum lugar a gente tem que começar. E de 9 meses para cá, apareceram uns desenhos muito bonitinhos, né? Utilizando a inteligência artificial, inclusive, a respeito do Chico. Eu até trouxe aquele dia um do Divaldo, né? Mas do Chico tem muitos, e eles falam bastante dos lindos casos do Chico Xavier. Então, esse mês a gente vai estar trazendo e refletindo alguns. As temáticas dentro das animações, elas são muito interessantes. Esse que eu escolhi hoje vai falar do trabalho com disciplina e perseverança, traz o compromisso neste trabalho, fala da importância do trabalho material, mas do trabalho espiritual, a gente vai ver bem isso, da oportunidade de ajudar o outro, de fazer o bem e receber o bem, que é um dos princípios, né, da doutrina, lei de causa e efeito. E este, particularmente, que eu trouxe para o lado da paz, porque na historinha a gente vai ver a paz que nos traz um vá com Deus, um Deus te abençoe. Então tá lá, que Chico nos traz muitas reflexões no auxílio ao próximo. Porém, na verdadeira busca do conhecimento de que, auxiliando o outro, estaremos auxiliando a nós mesmos. Então, esse desenho é muito interessante porque ele vai mostrar para a gente, quando a gente faz um bem para o próximo, como isso volta para a gente, tá? Então, é um desenho que demora um tempinho. Se não tiver. Obrigado pela bênção de viver. E assim, Chico Xavier seguiu seu caminho. Trabalhou, serviu, aprendeu e compreendeu que um simples vá com Deus pode transformar corações. Uma animação. Lindo, né? Uma graça. O Chico traz uma prece. Senhor, que as minhas palavras sejam semente de luz. Que mesmo no cansaço eu nunca negue o ouvido a quem precisa. Que eu saiba parar quando necessário. Que a pressa do mundo nunca seja maior que a pressa de amar. Que a bondade me guie, a paciência me fortaleça e acompanhe os meus dias. Obrigado pela bênção de viver. Eu peguei essa frase, que nós já conhecemos, né? Que aos outros, né, dou o direito de ser como eles são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Então, vejam. O Espiritismo é uma ciência do infinito. Todos os dias estamos aprendendo alguma coisa. Esses livros e essas mensagens são um apoio para o nosso viver. E agora os desenhinhos também. Porque esse desenho, que existem vários, eles fazem, é uma leitura edificante para a nossa manhã, para o nosso dia, né? Saíram das mãos abençoadas aí do nosso querido Chico Emmanuel, e eu lembrei do livro que fala material de construção. Essa virtude da paciência, essa virtude da humildade, do trabalho, da esperança, é um material de construção nas nossas vidas. Por isso que nós trabalhamos desde o mês de maio o pão do espírito. E esse livro do Chico com Emmanuel, que fala de material
de construção, ele diz assim no comecinho: basta lembrar, se estás na fé cristã e esperas tão somente caminho sem problema, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus, né? Nossa vida no mundo de provas e expiações vai ter tudo isso, né? Então a gente viu o desenho lá, o Chico na madrugada, cansado, mas olha esses textos invadindo hoje os nossos corações, né? Atrasado, parou para atender aquela irmã e a palavra daquela irmã mudou todo o sentido do cansaço e da vida difícil dele. Então, esse texto, eu falo, os desenhos têm N observações para a gente analisar, mas a gente vai ficar com essa paz que acalmou o coração dele e serenou quando a palavra que mudou tudo saiu da boca da nossa irmã: vá com Deus e Deus te abençoe. É uma virtude e é um pão do espírito, a paz. O que nós precisamos compreender e atentar são essas pequenas questões do dia a dia. Então, o Chico mostra ali ele com pressa e a irmã pedindo, né, para que ele parasse e desse uma informação para ela. Eu posso voltar na hora do almoço, porque eu estou muito atrasado. Conclusão, ele tem o anjo da guarda dele, que é Emmanuel, e nós também temos o nosso anjo da guarda. Nossa luzinha também acende para que a gente fique atento a essa nossa rotina de deveres no dia a dia, né? A gente precisa preencher de luz essas pequenas questõezinhas. São detalhes da vida, como o Chico parou para receber a mulher, mais para frente ajudando nos pães, ficando mais um pouco na madrugada para terminar o texto, né? Esses pequenos detalhes, eles pedem solidez. O que é solidez? Uma firmeza, uma resistência, algo que dure, né? Nessas pequenas ações que muitas vezes a gente perde até a paz. Pois boa parte do que nos rouba a paz está nos pequenos detalhes. Quer ver um exemplo? Coloquei aqui. Estou com pressa, tenho muita coisa para fazer e chego no banco, essa fila inteira tira minha paz. Tira ou não tira? A gente não para e fala assim, não, são nesses pequenos detalhes que eu vou buscar a paz, então hoje só vai ser possível fazer o banco. A gente não tem esse treino, a gente tem a pressa. Estamos de carro e de repente chegamos na marginal, ela está engarrafada. Nossa, aquilo acaba, 10 minutos, aquilo acaba, né? Com o dia da gente. Outra coisa que acaba com o dia da gente. Estamos fazendo a palestra ou numa aula muito interessante, a internet está lenta ou para de funcionar, acaba com a gente, porque nós não nos atentamos a essas pequenos detalhes que nós precisamos ter solidez, ter firmeza para mudar e construir uma ciência de paz, né? Para ter paz de consciência. E quando o telefone toca, a gente vê que é aquele irmão, aquela cunhada que fica 2, 3 horas derramando todos os problemas dela para a gente, assim como a senhora lá parando o Chico, né, para falar sobre a receita. Não é verdade? Isso tudo não acontece na nossa vida? Então, essa historinha do Chico mostra que as pequenas paradas, as pequenas reflexões são onde a gente começa a pensar nessa virtude e na construção desse pão do espírito que é a paz. Então, o Chico ali na pressa, quantas observações, né? Mas o cansaço foi embora quando ele fez o bem, ajudando aquela senhora e recebendo dela um vá com Deus, Deus te abençoe, como eles mesmos disseram lá, a palavra que mudou tudo. Lembram quando a gente estudou Leon Denis? Eflúvios de luz saem do coração das pessoas ou saem dos nossos corações quando a gente faz o bem. Aquecem o nosso coração. Então, ali no caso dela, foi a palavra que mudou tudo, aquele brilho, né? Simbolizando aquela energia boa que tirou o cansaço do Chico. Ele mesmo fala, né? Que ele se sentiu, ele parou para atender e se sentiu atendido. É claro que a gente está num mundo moderno e a nossa vida íntima é muito conturbada. Então, desenvolver essa maturidade, essa solidez, que é a firmeza, né, de desenvolver a paz, pede que o nosso espírito faça a leitura desses detalhes que acontecem na nossa vida, observando mais as pessoas para aprender, para a gente aprender nas relações. Então, assim,
não julgar o outro, né? Muitas vezes a gente para e perde um tempinho ali para fofocar. Não é nem para ajudar, como ele voltou para ajudar a mulher, muitas vezes é para fazer outras coisas que a gente perde tempo. Aprender o que fazer e o que não fazer neste mundo moderno requer que a gente pare para pensar nas nossas pequenas ações. E nós espíritas já sabemos que nós temos que pensar nas nossas pequenas ações e nas nossas, sua internet está instável. E nas nossas e nos nossos pequenos sentimentos, né? Do dia a dia. Porque o que que é a ciência? É um mecanismo de construção do conhecimento. Dava para dizer aqui, é o nosso autoconhecimento. É a busca para a gente entender e implantar estratégias que a gente vá ter a paz. Então, Emmanuel disse para ele, volte, né? Ele falou, é mesmo. O que são 5 minutos agora, 5 minutos depois? Quantas vezes a gente não para não perder 5 minutos agora nem depois e arrasta o dia cansado, né? E a gente viu ali que a bênção que ele recebeu aliviou o dia dele, numa pequena ação, dar ouvidos a quem precisa. Então, nosso caso, assim, muitas informações, num mundo que está muito rápido e com muita tecnologia, é um fluxo alucinante, né, nesses tempos. E isto reflete o mundo interno que tem dentro de cada um de nós. Então, quando eu fui ler sobre a animação espírita, eu pensei, é para evangelização infantil. Não é para evangelização infantil. É um meio rápido de se transmitir uma mensagem segura, porque o mundo está caótico, o mundo está gerando muita ansiedade e depressão. As pessoas não prestam mais atenção no outro e muitas vezes elas não prestam nem atenção nelas mesmas, né? O que elas fizeram. E aí basta um acontecimentozinho para desestruturar. Uma cólera, uma atitude precipitada. Estamos internamente num limiar de explosão por conta deste mundo moderno. Então, a ciência da paz é um mecanismo, é uma busca para a gente entender o que nos traz a tranquilidade. E aí o desenho do Chico mostra que quando você usa os seus pequenos detalhes para atender o próximo e para fazer o bem do próximo, a paz te procura, é a lei de causa e efeito. Então, eu tenho que buscar o autoconhecimento. Quem ou o que está roubando a minha paz? Por que esse desequilíbrio emocional? Então, assim, coisas pequenas que acabam causando um impacto expressivo em nós, né? Não vou atender o telefone, como eu falei ali, porque a pessoa é chata, vai me tomar o dia inteiro. Se eu atendo a pessoa e passo uma mensagem para ela de confiança, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Assim como a historinha mostrou. Nós somos uma panela de pressão ambulante nesse mundo de provas e expiações. A gente está presenciando muitas atitudes precipitadas, né? Condição interior das pessoas sempre no limite ali da explosão. A relação com o mundo externo requer hoje constante reflexão, como Santo Agostinho fazia. Hoje, no fim do dia, eu vou pensar qual foi o momento do meu dia a dia que eu fiz algo bom para mim ou para alguém, porque isso volta. E se isso volta para mim, eu tenho que fazer mais vezes, como o Chico, né? Que ele ficou, aquele cansaço saiu dele quando ele ouviu, vá com Deus, Deus te abençoe. Porque nesse mundo de panela de pressão, uma palavra mal colocada é como uma flecha a ferir o outro. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas pequenas atitudes. Evoluir continuamente neste mundo requer pensar e numa ciência da paz. Sem uma ciência da paz, a gente não progride. Para que essas coisinhas pequenas não nos comprometam em atitudes impensadas, como aqui, uma palavra mal colocada. Em vez de responder, água na boca, não é verdade? Então a gente fica muito descompensado quando não encontra o sinal da internet. Quando acontece alguma coisa com o celular e a gente não mede esforços para mostrar essa nossa insatisfação. O que que o desenho mostra para gente? Calma, né? Como diz lá, eu até coloquei lá na frente, tudo passa. Então, calma. O Espiritismo sempre nos convida a refletir sobre esse tijolinho do material de construção que é a paz. Porque o Espiritismo, como falou, é a ciência do infinito, ele vai muito além do mundo material, né? As palavras e nossas ações influenciam muito, e nós espíritas sabemos que os pensamentos também.
Então, precisamos de preparo para lidar com essas pequenas situações. Essa ciência são mecanismos para a gente construir situações internas, né? Lembrando que no mundo de provas e expiações nós ainda temos influências encarnada e desencarnada, a depender das nossas escolhas e de tudo que a gente plantou e vai colher. Então, fazer o bem, como diz o desenho, vai ser sempre a escolha certa. Tô depressiva, tô angustiada, que a internet caiu e tudo mais, eu vou ligar para aquela colega que é sozinha, que é viúva, para alguém aí que perdeu um parente, dar uma mensagem de conforto, atender aquele telefonema que muitas vezes a gente foge dele, não dá mais para fugir de nada. No mundo que a panela tá fritando aí, fazer o bem é o que vai trazer aquela tranquilidade que o Chico sentiu logo em seguida ao atender a irmã. Então, as leis divinas, esse estudo que a gente faz de conhecimento das leis divinas, como nós vimos a causa e efeito, elas nos auxiliam a entender melhor a natureza humana. A gente já sabe da natureza tríplice do ser humano, né? Corpo físico, o nosso HD, que é o perispírito, que a gente vai gravando tudo nele ali, até voltarmos para a pátria espiritual com o espírito. O perispírito, ele integra, né? A mente e o corpo. Então, fica muito mais claro para a gente entender o impacto que o espírito tem no nosso corpo através dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, se a gente vai acumulando sentimentos e pensamentos ruins, isso vai refletindo no corpo e vamos adoecendo. Então, a gente viu o Chico ali trabalhar até tarde, né? Ajudar todo mundo e estava sempre muito bem. Qual é o roteiro para a paz aí? O Evangelho. Como elaborar essa ciência da paz, né? Eu fui buscar esse texto, como eu falei lá do livro de Emmanuel também, Paciência, que é uma mensagem psicografada pelo Chico. E ela começa assim: paciência é perseverança no bem, através de todas as aflições e de todas as circunstâncias. Então a gente sabe, através de todas as vicissitudes, desculpa, paciência é a perseverança no bem, através de todas as aflições, que é vicissitudes, e de todas as circunstâncias. Então, veja, vicissitudes, um minuto, gente, são as oscilações naturais da nossa vida na matéria. É a nossa jornada física com todas as aflições. Quando a gente lembra de Jesus no mar, na tempestade, lá existiam oscilações maiores e menores. Então, as ondas, as oscilações menores, são os nossos. Então, Jesus lá na tempestade oscilava entre ondas menores e maiores, né? Nós vamos ter sempre na vida dias tranquilos, com pequenas inquietações, né? Aquele filho que deu trabalho na escola, uma dor de cabeça, mas também vamos ter dias de tempestades, com o desencarne de um parente querido, uma doença grave. Então, todos os dias nós vamos ter alguma coisa, alguma oscilação. E Jesus, na tempestade, o que a gente aprende ali com a lição? Fé, porque tudo na vida passa. Então, as vicissitudes, as aflições da vida, são as nossas aflições. Como buscar a paciência perante essas aflições? É isso que o texto vai nos mostrar. Eu lembrei que nos nossos estudos de quinta-feira, a gente sempre fala de notícia boa. E eu gostei muito dessa matéria, né? Dessa Bárbara Fredson, uma cientista da Universidade da Carolina do Norte, já comentamos lá, que ela fala da proporção da positividade. Então, a proporção seria uma notícia para cada emoção negativa, uma notícia negativa, seria interessante procurar 3 emoções positivas. Então, olha que interessante. Como o mundo corrido que só traz o acidente, o engarrafamento, se nós não nos mantivermos equilibrados, porque Chico mostra uma coisa maravilhosa no desenho, ele estava no campo, igual o Volpe, né? Eu e o Jorge, andando ali por aquelas estradas floridas, nós estamos na cidade, já começa por aí. Então, a leitura de notícias boas desenvolve áreas do cérebro que nos fazem mais otimistas, e isso faz com que essas aflições das nossas vidas melhorem. Isso é um retorno bom para a gente. Então, quando a gente fala de paz, a gente tem que pensar isso, focar menos em notícia negativa, principalmente nós que gostamos da internet, que gostamos de ficar no celular,
prestar muita atenção, porque quanto mais notícia negativa a gente consome, mais pensamento negativo alimentamos, e aí a gente não entra numa sintonia dessa busca, dessa ciência que busca a paz. Então, eu quis colocar aqui no meio do texto, essa pesquisa da proporção da positividade, para a gente entender a importância de não dar ouvidos a tantas notícias ruins, né? E se acontecer, a gente buscar o lado da positividade. Eu achei muito interessante. Então, ele fala assim: que a paciência é a capacidade da gente se manter firme, independente dessas aflições. É a nossa paz interior, é buscar um equilíbrio, não deixar que o que vem de fora tome conta do nosso íntimo. Então, ciência da paz, para se ter paciência, é porque você tem que buscar, entender e implementar uma estratégia que te deixe mais tranquilo, né? Então, veja, o Chico ali, ele aprendeu que dando o apoio a todos, terminando o trabalho dele, na hora de escrever lá de madrugada, cansado, ele fala mais um pouco, entendi, porque esse texto vai alcançar milhões de pessoas. Então, tem coisas que a gente faz que vai alcançar muitas pessoas. Tem coisas que a gente faz que alcança o vizinho que está ali do lado. Isso é uma estratégia, é científico para a gente buscar, entender e implantar estratégias para buscar a nossa paz interior. É um mundo de provações, isso é um treino, e a paciência vai ser um estado de vigilância. Olha, ele não revidava quando Emmanuel dizia mais um pouco, no cansaço da madrugada, na chamada para ele voltar e atender a mulher, ou ali no auxílio da fazenda, se fala, mas Chico é Chico, né? Não dá para comparar. Quantas dicas estava naquele pequeno desenho de 5 minutos, né? Ele fazia tudo com paciência. Só a paciência alimenta o nosso progresso. E aí o texto começa assim: sem ela, a paciência, o aprendizado da existência se resume a recapitulações infinitas nos séculos incessantes. Então, construir virtudes pede uma capacidade de perseverar. Teve um conflito hoje, o que eu fiz para resolver? Vai ter o conflito de novo, eu vou procurar uma solução. Sem paciência, o indivíduo não se reforma internamente. Se faltar paciência, a gente fica patinando no erro. E aí a gente vai ter, como ele falou aqui em cima, que fazer uma recapitulação. O que é uma recapitulação? É voltar na experiência. Lição não aprendida, lição repetida. A gente fala assim da família, né? Muitas encarnações, né, ali com vínculos de mágoa, de revolta, porque faltou paciência junto aos familiares ali no dia a dia. Então, veja, é o Evangelho nos dando a lição de termos a consciência de desenvolver a ciência da paciência, para como ele diz aqui, ó, se sem a paciência, séculos incessantes, e volto naquela família, e volto naquela família, não é verdade? Então, só a paciência aperfeiçoa. Basta a gente dar um exemplo da nossa qualificação profissional. Aqui tem um que é professor, outro é engenheiro, outro é matemático. Então, olha, por detrás de um diploma, teve a paciência de esperar meses e dedicar-se aos estudos, aos testes, aos estágios e às especializações. Isso é uma paciência da vida, da vida material que todos nós tivemos. Então, ele continua, Emmanuel. Sem ela, a paciência, sofreremos o tacão da impulsividade agressiva. Então, se eu não tenho paciência, eu revido, né? Contrariando as leis que nos regem e operando por isso contra nós mesmos, de vez que levantamos assim, invariavelmente, o círculo de fogo em que se nos atormenta o espírito fatigado. E aí a gente vê quantas histórias, né? Daqueles irmãos ali remoendo aquela vingança, vidas e vidas, e até no umbral assim. Então vai ser só pela nossa perseverança. O que é perseverança? Pela nossa paciência, por desenvolver essa ciência da paciência, ganhareis as vossas almas, né? Tá lá em Lucas. Então, na ausência da paciência, nos entregamos aos impulsos, à violência, a uma atitude precipitada. Então, veja, cheguei em casa, tá aquela confusão. Se eu não aprender água na boca do Chico, né? Se eu não voltar para responder com calma para a colega, uma atitude precipitada minha vira revolta, vira desespero.
Agimos contra a lei, que sabemos que o que plantamos vamos colher, e conhecendo a lei, a gente sofre, porque a gente sabe que errou, que não era para gritar, que não era para falar, era para buscar a paz. Falta de paciência é sofrimento para qualquer ser humano. E lá no Evangelho a gente tem os tormentos voluntários, lembrei. Então, o que é um tormento voluntário? Se você é invejoso, você vai sofrer. Se você é avarento, você vai sofrer. Se você é impaciente, nestes dias, neste mundo de provas e expiações, você vai sofrer. Então, você está lá com o pai idoso, acamado, e você perde a paciência com muita facilidade. Você vai sofrer. A busca pela paciência consciente é quando você aceita e pede a Deus que não te abandone, como fazia o Chico lá. Sua vida é sempre esse círculo de fogo a te atormentar, ó, o espírito fatigado, se você não parar e colocar água na boca e aceitar que aquilo passa. Ao passo que o paciente não permite que o caos venha macular a sua paz. Ele tem equilíbrio e serenidade, mesmo na dificuldade. E o texto diz: não ouvides que é preciso paciência na dor e na alegria. Não duvide que a paciência no incômodo ou na dor é a mesma ali que a paciência na alegria. Mas como assim, gente, paciência na alegria? Quando o momento é de calmaria e de tranquilidade, muitas vezes é aí que o espírito se desequilibra. Por quê? Porque se a gente está na calma ali com os colegas, numa noite boa, e a gente vai beber alguma coisa, vai ou fazer algo assim, os excessos nos afastam dos nossos deveres morais. Então, diante da alegria é pior, a gente perde mais ainda a paz, né? Na dor, eu quero Jesus, e na alegria eu esqueço até de fazer uma prece. E a gente vê bem isso lá no Cansaço do Chico. Tanto na dor como na alegria, ele sempre buscava Jesus, como a gente vê aí na tempestade que eu já citei. A dor nos aproxima de Deus, mas a alegria meio que nos afasta. Porque na alegria nós esquecemos as medidas e é preciso ponderação. Então ele está dizendo o quê, Manuel? Paciência para tudo. Se você está muito feliz, paciência. Se você está muito triste, paciência. A paciência é uma ciência a ser desenvolvida. Aí ele vai falar, na provação, ela é a serenidade, assegurando-nos a certeza de que o amanhã será um luminoso recomeço. Hoje está difícil, eu estou sendo provado, mas isso também passa, como nossa Maria, né, a Maria Santíssima mandou de mensagem para o Chico, isso também passa. Lembrando que a gente está num mundo de provas e expiações. Nas horas de calmaria, então, na aprovação, é a temperança sussurrando-nos a necessidade de equilíbrio para que, se não nos fira a consciência, também existe o tempo de calmaria. E, em razão disso, arma-te com a paciência, se te propões vencer a batalha de todo dia. Porque vai ter essa semana tão boa, nossa, semana no ar-condicionado, nossa, estava tão bom e aconteceu isso. Então já vamos saber que a gente tem que desenvolver a paciência para todos os momentos. Então a batalha de cada dia, daqueles conflitos diários, constrói a paz superior, inferior. Ela vem para isso, né? Esses tempos, conhecendo-nos e usando o evangelho, preenchendo-nos de luz, de mensagens, de textos e até desses desenhos edificantes, sentimento puro nunca será abalado. Vigiai, fazendo o bem, e o bem vai voltar para você. Então, a construção da paciência também é autoconhecimento, é saber governar-se, o que eu quero e o que eu posso, né? Querer e poder. Então, os nossos estudos ajudam muito, o serviço no bem ajuda muito, e o que o desenho mostra é que a ajuda ao próximo é fundamental. Chico voltou, ajudou e recebeu o bem para o seu cansaço. Ele se sentiu renovado, né? Com o tema do desenho, a palavra que mudou tudo, né? Porque, como diz Emmanuel, Deus é sempre conosco. E aí, no restante do texto, ele dá dicas para a gente. Ele fala assim, ó, diante de uma ofensa, usa em forma de silêncio e perdão, favorecendo no adversário mais justa visão da vida. Então, diante de alguém que te ofendeu, silêncio. Diante da aflição, utilize, né, então a influência para que os dissabores te não arrojem os sentimentos
aos despenhadeiros da revolta. Então, na hora da aflição, cuidado, né? Para não cair na briga e se revoltar. Pensa na paz, na paciência. À frente da tempestade de qualquer procedência, refugia-te em seu templo de bondade tranquila e espera sempre. Então, tá uma tempestade, mas olha, a gente vai passar. Então, vamos nos apegar a Deus, pedir a espiritualidade. Amaldiçoar a treva ao invés de acender uma luz é insânia da inteligência. Então, tudo aí está dizendo assim: não adianta, diante de todas as situações, você, né, agir de forma impensada e bater de frente com aquela situação. Pense na paz. Pense no sentimento interior. Busque Jesus, como Chico fazia. Exigir frutos de erva tenra, então de uma muda, exigir que dê frutos uma muda, é loucura que não se compadece com o entendimento superior. Nós já entendemos as leis de Deus, não é verdade? Atirar petróleo à fogueira é ameaçar-se com as chamas dos incêndios. Você vai se queimar, você vai se queimar. Então aí ele entra no tópico que é o desenho. Paciência é também amor, que trabalha e desculpa infatigavelmente. Então, Chico, ali no exemplo para nós, ele era amor. E o texto termina assim: aprendamos, pois, a suportar e esperar, servindo sempre, oferecendo ao mundo e à vida, aos amigos e aos adversários, o melhor de nós mesmos, e a paciência irradir-se-á de nosso coração como sendo divina mensagem do céu à terra, construída em torno de nós, para nós e conosco, os sagrados alicerces sobre os quais erigirá Jesus para o mundo a glorificação dos reinos de Deus. Esse texto não termina com um desenho, né, do Chico lá, suportar, esperar, servindo sempre. Queria dormir. Não, não, tem que terminar, né? Oferecendo ao mundo, aos amigos, aos adversários, o seu melhor. Que saia das nossas bocas um Deus te abençoe e que possamos receber ao longo do dia muitos Deus te abençoe, né? Que é a palavra que muda o nosso cansaço. Então, a paciência de Cristo por nós é um exemplo, e o exemplo da paciência de Chico Xavier com todos também nos deixa. Todas as historinhas que a gente escolheu, eu e o Jorge, são historinhas que levam a gente a pensar no que o Evangelho nos dá, né? Quantos Deus te abençoe, eu falei hoje. Quantos Deus te abençoe, eu recebi hoje. Então, os desenhos espíritas, como a gente trouxe, são gotas de amor em doses homeopáticas para a construção do nosso autoconhecimento. É mais uma leitura edificante, né? Então, gotas de amor em doses homeopáticas. Autoconhecimento para buscar nos desafios da vida a serenidade que precisamos nos momentos difíceis ou nos momentos felizes. Então, eu achei interessante que a paz é para os momentos difíceis, que a gente sempre acha que consciência, paz, paciência é para os momentos difíceis. Não, também é para os momentos de felicidade. Porque muitas vezes a gente fica tão eufórico na felicidade que falta um pouco dessa paz, ciência, não é isso? Então, é o nosso primeiro desenho do mês. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a esse grupo Caminho de Luz que faz esses desenhos tão significativos, né, referentes às obras do Chico, né, lindos casos de Chico Xavier. E que Jesus nos abençoe. Uma noite abençoada a todos nós.